Olá, pessoal! Nesse vídeo eu quero dizer para você que vendedor medroso não vende. Mas por quê, Pri? Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. Por quê? Porque eu sou a Priscila Plaça e eu tenho como missão de vida ajudar você, vendedor, empreendedor, a atrair mais abundância e prosperidade para a sua vida, repensando os conceitos de venda, repensando os conceitos de cliente e mostrando para você que se você não acredita no seu valor, você não consegue impactar na vida do outro. É muito importante você ser você. Então, se você curtiu o canal, se você curtiu o conteúdo, se você acha que isso vai agregar na sua vida e que isso vai te ajudar, não esquece de ativar aqui o sininho para que você receba novos conteúdos, novos bate-papos e também não esquece de mandar esse vídeo para pessoas que você acredita que possam precisar de repensar esses conceitos, repensar a venda. Então, no nosso conteúdo de hoje, eu quero mostrar para você um pouquinho, ou trocar uma ideia aqui, por que que vendedor medroso não vende, gente? Você já parou para pensar? Pare e pensa em você numa loja, você entrando numa loja, entrando num shopping, quando você entra, né? Você já parou para pensar que o fato de você entrar, tem vendedor que vai chegando perto de você e fala, ih, esse daí eu não gostei. Ih, esse daqui eu gostei. Ah, e esse daqui você sai correndo? Por que que isso acontece? Você já parou para pensar? Porque é muito interessante a gente partir. Eu sempre parto, gente, para falar de venda, do princípio da gente. Porque na minha leitura de vida, e não só de venda, tudo começa de dentro para fora. Tudo começa daqui para o mundo que eu impacto. Porque cada um de nós somos únicos, somos universais. Cada um de nós é um mundo. Cada um de nós é uma vivência, uma história, uma vida, né? Então eu não consigo de verdade acreditar que é o mundo de fora que impacta no meu, mas eu realmente acredito que é o meu mundo que impacta no mundo lá fora. E quando eu torno o meu mundo mais seguro, mais confiante, mais dono de si, e aí eu já trago para o nosso tema, eu me aceito, eu tenho uma autossegurança, eu tenho uma autoconfiança, eu sou seguro, então eu não tenho medo. Eu enfrento o mundo de uma maneira de peito aberto. Eu enfrento o mundo porque eu estou tão de boa comigo, eu estou tão de bem comigo, eu estou tão em paz comigo, que eu consigo ter segurança. Por que é o medo? Medo é tudo aquilo que me traz insegurança. O medo, ele me paralisa. O medo é aquilo que eu não quero enfrentar. O medo é aquilo que eu não conheço, né? Então, quando eu falo que vendedor medroso não vende, eu diria que, trazendo para o universo da venda, é por quê? Porque quando o vendedor tem medo, e é muito natural isso na área de vendas, pessoas que têm medo de oferecer, pessoas que têm vergonha de falar o preço, pessoas que não quer, parece que está empurrando o produto, eu escuto muito isso, é muito interessante, porque quando a pessoa tem medo, ela não consegue transmitir para o outro o quê? Segurança. E por que você está falando isso, Pri? Porque, de novo, tudo começa na gente. Vamos lá. Nós somos seres únicos, seres integrais. Por isso que eu brinco muito nas minhas palestras, que eu falo, gente, para de achar que você tem que procurar a metade da laranja, a alma gêmea, ninguém é metade. Nós somos seres inteiros, seres divinos, de potencial. E quando eu falo divino, gente, não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, ok? Nós somos seres únicos. Ninguém nesse planeta de 7 bilhões e meio de pessoas na Terra vai ser igual a você. Ninguém vai ter o seu DNA, ninguém vai ter a sua digital, ninguém vai ter a sua íris e ninguém é capaz de viver a mesma vida a todo instante, a todo segundo que você viveu, tá? Porque nós somos seres de, cara, um potencial infinito de possibilidades. Isso é o ser humano, isso que é o rico dos sermos humanos, né? Do ser humano. Só que o que acontece? Muitas vezes, esse ser humano, esse potencial gigante, olha mais para fora do que para dentro. Esse ser humano incrível, que pode desenvolver sua potencialidade, sua capacidade, suas competências, se compara com o outro, espera a aprovação do outro. E toda vez que a gente começa a olhar mais para fora do que para dentro,
a gente começa a se sentir comparável, e nós não somos comparáveis. Lembra? Cada um de nós é um universo de infinitas possibilidades. E esse universo de infinitas possibilidades não dá para comparar. Você pode agregar, você pode se conectar ou não com pessoas, ou tribos, ou sociedades, ou regras, ou leis que tenham a ver com você. Mas não dá para comparar. Eu não posso dizer, enquanto ser humano, eu sou melhor ou pior. Eu sou mais ou menos. Eu sou... enfim, né? Não existe comparativo quando fala-se de um ser humano para o outro. Então, essa é a primeira regra. E por que eu estou falando tudo isso? Pô, Pri, você não vai falar de medo? Sim, porque quando eu começo, como ser humano, ok? De potencialidade infinita, me comparar com o outro, ou precisar da aprovação de outro, ou olhar mais para fora do que para dentro, eu começo a criar meus medos, meus fantasmas. Eu começo a me sentir menos ou menor, entende? Então, os nossos medos nascem muitas vezes da leitura que a gente faz do universo lá fora, da leitura que a gente faz do que está fora da gente. Porque se a gente olhar para dentro, a gente vai começar, e de uma maneira amorosa, de uma maneira positiva, a entender que nós somos únicos, que nós somos incomparáveis. Então a gente começa a ver nossas qualidades. Não estou falando para ter aquela visão de fantasia que você não olha as suas fraquezas. Temos sim que olhar nossas fraquezas, nossas incertezas, as nossas dúvidas e entender como que a gente cria uma forma de melhorar isso com a gente, porque quando você se compara com você mesmo, aí sim você fala, poxa, eu quero ser melhor nisso, eu quero fazer melhor aquilo, eu quero interagir melhor dessa forma, eu quero impactar desse jeito, mas é para você, não é em comparação com o outro, né? Eu gosto muito do Ayrton Senna, que ele falava que o maior concorrente dele era ele mesmo, que ele tentava se superar com relação a ele, não com relação aos outros. Então, o ganho de quando você olha para você é muito maior do que quando você olha para fora, porque você não sabe aquele universo, aquela vida, aquela pessoa, aquela história, aquela experiência, aquela vivência. Como que você compara gente com gente? Isso é um papel que a sociedade impõe para a gente, mas não é da essência de ser humano. Então, nesses medos, gente, é que muitas vezes você calça o seu jeitão de interagir com o mundo, porque você se compara, você não enfrenta o outro com o seu melhor, você enfrenta o outro sob a ótica e sob a leitura do outro. E o que isso tem a ver com a venda? Tudo. Porque nós, como vendedores, lógico, como ser humano, mas eu estou falando especificamente da profissão de vendas, nós influenciamos o mundo do outro. Então, cada um de nós, como ser humano, impacta no mundo à sua volta, ok? Capra já dizia isso. Capra já dizia no Ponto da Mutação, no livro espetacular, que é muito legal, que tudo que a gente muda interfere no universo fora da gente. Então, nós impactamos no universo à nossa volta. Então, presta atenção quando você chega em casa bem, que você chega felizão, que você bateu meta, que você ganhou um presente, que você foi promovido. Você chega na sua casa com aquela energia bacana, com aquela energia legal, e de novo, estou falando de física, não estou falando de religião. A espiritualidade, a energia, ela tem a ver com física, física quântica, espiritualidade, não com religião, ok? Religião, cada um tem a sua e todas têm que ser respeitadas. Mas quando você chega com aquela energia bacana, legal, de bem com a vida, o que acontece na sua casa? Putz, todo mundo começa a ficar legal, todo mundo começa a ficar bem. Você já viu aquelas brincadeiras que um começa a rir, o outro começa a rir, então você impacta no meio, né? Ao mesmo tempo que se chega uma pessoa chateada, depressiva, de baixo astral, todo mundo à volta começa a ficar igual. Então, isso é uma prova viva de que nós impactamos no meio. E o que isso tem a ver com venda? Se você tem medo, se você está inseguro, se você não está confiante, se você está na profissão de vendas e tem que oferecer algo para alguém, esse seu medo impacta o cliente, impacta o outro. Porque nós transbordamos, nós emitimos aquilo que a gente tem por dentro.
Então, quando eu emito a energia de medo para o cliente, significa que o cliente não tem o quê? Segurança em mim. Porque ele olha e vai te fazer 2, 3 perguntas para te deixar cada vez mais medroso, cada vez mais inseguro. Porque vendas é uma relação de opiniões, ok? Então, é uma brincadeira. Eu costumo dizer que a negociação é uma brincadeirinha. Essa brincadeirinha é assim, ó, quem tem a opinião que vai sustentando, vai pesando mais na balança. Imagina uma gangorra. Se o outro traz uma opinião que vai sustentando, vai ficando mais pesado na balança. Então, essa brincadeira é a conversa de vendas. A pessoa insegura, o que ela faz? Ela começa a ter opinião mais fraca, então ela vai deixando a opinião do outro prevalecer. Então, o outro, que nesse caso é o cliente, vai percebendo que o vendedor está inseguro, que o vendedor não tem confiança, não transmite confiança, e aí o cliente, naquela expectativa de compra, que já é uma decisão de compra, que também muitas vezes está inseguro, ele acaba não decidindo comprar. Então, qual que é o segredo, vendedor? Empresário, empreendedor, né? Quando eu falo hoje, gente, não é no gênero, tá? É mais para a gente ir para o português mais adequado. Então, assim, quando eu tenho segurança em mim, quando eu acredito em mim em primeiro lugar, quando eu vejo que eu tenho valor, quando eu percebo que esse valor eu impacto no universo à minha volta e eu estou seguro, eu começo a dar segurança para o cliente. Então, mesmo que o cliente esteja inseguro, ele começa a se sentir seguro de tamanha segurança que o vendedor tem. Então, quem enxerga o valor em você primeiro é você. E quando você enxerga esse valor, e não estou falando arrogância, ok? Mas estou falando valor, eu percebo que eu tenho valor, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho segurança naquilo que eu estou vendendo, eu tenho tudo que eu preciso de informação para tocar aquela conversa de vendas legal. Quando eu tenho essa segurança em mim, eu impacto na energia do cliente. Então, eu transmito essa segurança para o cliente. Então, é por isso que vendedor medroso, inseguro, que não acredita nele, não vende, né? Aquele vendedor que transmite essa segurança, ele impacta a energia de segurança no cliente. E aí o cliente se sente legal. Ele fala, poxa, essa pessoa me transmitiu segurança, me transmitiu confiança, então eu tomo a decisão de compra com mais facilidade. Fechou? Então, para você transmitir essa segurança, pare e pensa. Vou dar uma tarefinha aí. Coloque aí no papel 5 medos que você tem, 5 principais medos que você tem. Dentro desses medos que você tem, pare e pense com você, o que eu preciso para superar esse medo? O que eu preciso fazer? Como que eu posso fazer isso? E quando que eu estou disposto para fazer isso? Cria um planinho para que você vá diminuindo esses medos que você tem e vá se sentindo mais seguro, mais confiante. E nessa segurança e nessa confiança você possa transmitir para o cliente e, lógico, vender cada vez mais e melhor, porque você tem valor, eu tenho valor e a gente precisa transmitir esse valor para o cliente. Então, acorda todos os dias, olha na frente do espelho, no fundo dos seus olhos e fala, eu tenho valor. E nessa energia de valor, você faz o seu dia acontecer. Fechou? Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se não gostou, deixe seu comentário aqui também. E se você achou que o conteúdo pode dar uma injeção de ânimo, de motivação em alguém que você conhece, pensa agora quais são essas pessoas que precisam desse conteúdo e manda esse vídeo para elas, convida elas para o canal e a gente junto vai construir uma rede de vendedores de valor nesse universo, tá bom? Vamos lá, porque eu tenho valor.